paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar em pé e vamos dar início ao culto ao nosso Senhor, adorar ao nosso Rei, que nos trouxe aqui mais uma noite para adorá-lo e engrandecer o nome santo dele. Aleluia. Nesta noite é uma noite especial, não porque somos especiais, mas porque estamos aqui para adorar a um Deus que é tudo de bom. Amém, igreja? E eu quero chamar aqui para orar, para glorificar o nome santo de Jesus, a irmã, a diaconisa Ana. Venha orar, irmã Ana, venha glorificar ao Senhor. Vamos todos juntos, em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz aqui? Todo mundo está feliz? Então tá bom, glória a Deus. Vamos orar então. Pai querido, Pai amado, Senhor meu Deus, estamos aqui, papai, na tua casa reunido em honra e glória do seu nome, papai. Papai amado, papai querido, receba, pai, essas palavras, receba essas orações, receba esse culto que hoje vai ser maravilhoso aqui na tua casa, Senhor. Oh Deus todo-poderoso, grandioso e misericordioso, derrama, pai, derrama a bênção em cada irmão, em cada irmã que aqui está, em cada jovem. Porque, papai querido, papai amado, eu não sei do que eles precisam, pai, mas o Senhor sabe do que eles precisam, pai. Então vai tocando em cada um, pai. Vai derramando bênção em cada um, pai. Vai derramando bênção em casa, na família, Senhor. Oh Deus todo-poderoso, aleluia. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, poderoso. Porque o Senhor tudo pode, pai. Então vai derramando aí também nessa vila, Senhor. Derrama, papai querido, papai amado, aqui em volta dessa igreja, Senhor. Toca com o teu poder, com a sua unção, Senhor. Se tiver alguém precisando ou doente, que, pai, que o Senhor toca neles, pai, em honra e glória do teu nome, Senhor. É o que nós pedimos, papai, a ti, porque nós cremos, porque nós confiamos no Senhor. Abençoa, papai querido, os hospitais, asilo. Vai tocando com o teu poder, Senhor. Toca, papai querido, vai tocando, vai tocando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se tiver alguém doente, pai, aí por fora, que estiver ouvindo, Senhor, que o Senhor toca, guarda, livra. Salva, Senhor, traz para a tua igreja, pai, aleluia. Acorda, se estiver dormindo, acorda, Senhor da glória. Porque só o Senhor pode fazer isso, Espírito Santo. É, pai, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, amém, igreja? Vamos adorar a Jesus com o hino de número 303 da harpa cristã. Vamos adorar com alegria. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, 303 da harpa cristã. Vamos adorar a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, obrigada, filha. Glória a Deus. Diga ao Senhor. Quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Diga para ele. Eu preciso de Jesus. Diga para ele. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisas de Jesus para caminhar firme sem parar. O quê? Tu precisas de Jesus. Diga para ele. Eu preciso de Jesus. Diga para ele, diga. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo
perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Então diga para ele, diga: eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante ao tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Diga para ele, diga: eu preciso de Jesus. Declare, igreja, declare: tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Nós vamos adorar um hino agora. Não tem na harpa, não tem aí, tá? Deixa baixinho o fundo, só para não sair dali. Pode pôr o fundo e deixar baixinho, senão ele desliga. Abra suas harpas aí. Todo mundo cantando com a harpa cristã. 311 da harpa cristã. Vamos todos adorar a Jesus. 311 da harpa cristã. Lá em cima, lá na recepção, tem harpa, quem precisar. 311 da harpa cristã. Vamos cantar todos juntos. Aleluia. Achem aí. 311 da harpa cristã. Nós vamos ficar em pé e vamos adorar a Jesus. Todo mundo junto. Acha aí, irmão Maurício. 311, irmão Armando. Vamos aí. 311 da harpa cristã. Todos com alegria. Sabe por quê, igreja? Porque um dia Jesus nos tirou do mundo, aleluia. E esse nome, ele é suave para nós, aleluia. Então, todo mundo, abra sua voz e cante com alegria, amém? Acharam aí? Vamos adorar. No 3, hein? 1, 2, 3. Jesus salvou-me do mundo. Ele é tão doce para mim. Diga para ele. Amor-lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Diga para ele. Quando ia eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, ele buscou-me por certo, até que achou meu Jesus. Diga para ele. Jesus, Jesus, tu és meu Salvador. Diga. Jesus, Jesus, só teu serei, Senhor. Na senda muito verdadeira. Diga para ele. Guia-me tua mão, e ao findar minha carreira, diga, receberei galardão. Diga para ele. Jesus de Saron é a rosa. Diga para ele. Lírio suave é para mim. Ele é a rocha preciosa, onde há gozo sem fim. É da manhã a estrela. Diga para ele. Na noite escura e sem luz, tenho doçura em vê-la, pois ela é meu Jesus. Diga. Jesus. Diga para ele. Tu és meu Salvador. Diga para ele. Jesus, Jesus, só teu serei, Senhor. Na senda muito verdadeira. Diga. Guia-me tua mão, e ao fim da minha carreira,
na manjedoura nascendo. No mundo só batalhou. Diga para ele: em meu lugar padecendo, sangue por mim derramou. Ressurgiu da sepultura. Em que igreja? Subindo a destra de Deus. Oh glória! Breve virá das alturas, descendo em nuvens do céu. Diga para ele: Jesus, diga. Tu és meu Salvador. Diga para ele: Jesus, Jesus, só teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira. Diga para ele: guia-me tua mão, e ao findar nessa receberei galardão. Aleluia! E as palmas exaltam a Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Muitas vezes essa carreira é difícil. Sim ou não, igreja? Mas mesmo nessa carreira difícil, podeis sentar em nome de Jesus. Mesmo nessa carreira difícil, o Senhor diz que Ele é aquele que guia, é aquele que segura em nossas mãos. E quando findar essa carreira, aleluia, você, eu, a igreja de Cristo, receberá o galardão. Amém, igreja? Glória a Deus. Então aplauda ao Senhor mais uma vez, aleluia. Com alegria, igreja, com alegria, amém? Vamos dar sequência ao culto. Vamos ler agora a palavra devocional dessa noite. Que o Senhor possa falar com cada um essa noite. Quero chamar aqui a diaconisa Neuza para ler a palavra devocional da noite e já orar logo em seguida. E eu já quero aproveitar que quando ela estiver aqui orando ao Senhor, vamos orar pela irmã Cacilda, que ela não está bem. Também o nosso irmão Paulo, que está com a coluna travada lá na fazenda. Vamos orar por eles, pedir ao Senhor que desça com graça, com cura naquele lugar, amém? E todos vocês que estão em casa, que precisam de oração. Quem precisa de oração? Eu em minha casa. Aproveite, vamos orar todos juntos após a irmã Neuza ler, amém? Glória a Deus, aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vou estar lendo aqui em Tessalonicenses, palavra comprida, né? 4, capítulo 4. Amém? Todos acharam? Exortações à santificação. Finalmente, irmãos, vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que possais progredir cada vez mais. Porque vós sabeis que os mandamentos vós temos dado pelo Senhor Jesus, porque está à vontade de Deus, a vossa santificação, que em vós obtenheis das fornicações. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência,
como os gentios que não conhecem a Deus. Até aqui, irmão. Eu só vou falar um versículo aqui e vou estar orando em seguida. Só vou falar esse versículo daqui que fala: exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. E assim andai, para que possais progredir cada vez mais, né? E então, nós devemos agradar a Deus com a nossa vida. E Ele quer que nós agradamos Ele como? Na obediência, né? A sua palavra. Quando nós obedecemos os mandamentos de Deus. Então, nós estamos agradando ao Senhor Jesus. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, entramos agora na Tua santa e gloriosa presença, Pai. Bom estar aqui, Senhor, na Tua casa, mais uma vez, buscando a Tua presença, Senhor. Buscando, meu Pai, a Tua paz. Meu Deus, que o Senhor possa descer sobre a Tua igreja nessa noite. Meu Pai, que o Senhor possa curar. Curar não somente, meu Pai, a enfermidade, meu Deus, mas também os corações. Que o Senhor possa curar, meu Deus, o interior de cada um, Senhor. Passa com Teu poder, Jesus, nessa noite, sobre a Tua igreja, Pai, e nos fortalece, nos purifica, nos santifica, Pai, cada vez mais. É o que nós Te pedimos nessa noite. Oramos nesse momento, Pai, por todos aqueles que pediram oração, os que estão em casa. Meu Deus, a irmã Cacilda, ela pediu oração. Meu Pai, que o Senhor possa ir ao encontro dela, Senhor. Cura, meu Pai, cura toda a enfermidade, meu Deus. Passa lá com Teu poder, Jesus, porque só o Senhor pode curar, só o Senhor, meu Pai. Ó Deus querido, Deus amado, abençoa nossa noite aqui, abençoa tudo que for falado, meu Pai. Abençoa, meu Deus, tudo, meu Deus, e que nós possamos sair daqui renovado nessa noite, que nós possamos sair daqui diferente, Deus, do que entramos, Pai. Nós queremos já Te glorificar, Senhor. Nós queremos já, meu Pai, Te louvar nessa noite, porque só o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória. É o que nós damos ao Senhor, pois entregamos tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Deus, amém, igreja? Glória a Deus. O Senhor diz assim para nós, ó: vitória Deus dará a mim, eu sei. Você precisa de alguma coisa? Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, o que? Vitória Deus dará a mim, o que? Eu sei. Então fale para ele de novo, fale. Vitória Deus dará a mim. Declare, igreja, eu sei. Diga para ele. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se andar em plena luz, confiar em quem? Só em Jesus. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Oh, glória, aleluia. Nessa noite é noite de vitória, aleluia. É noite de nós florescermos na presença de Deus, aleluia. Deus chamou esta noite para algo extraordinário. Não importa como nós entramos aqui, veja, a luta ela é diária. A luta ela é contínua. O Senhor Jesus disse que neste mundo nós teríamos o que, igreja? Nós teríamos só alegria, igreja? Nós teríamos aflições. Nós teríamos muitas lutas, às vezes até derrotas. Sabe por quê, igreja? Porque muitas vezes é necessário ser derrotado para poder nascer de novo, aleluia.
e nascer na presença de Deus, aleluia. Então vamos nessa noite, as irmãs do Círculo de Oração, vai adorar a Jesus, floresça. É o primeiro, bem no começo, tá? Vamos adorar a Jesus, aleluia. Todas juntas, com alegria, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glorificado é teu nome, Pai, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Isso, glória a Deus, aleluia, Jesus. Círculo de Oração, Ministério Manancial, Sal da Amada Igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Para
nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãs? Glória a Deus, aleluia. Vamos sim, vamos florescer ao Senhor, aleluia. O mundo, muitas vezes, ele nos oprime. O mundo, muitas vezes, ele nos deixa triste. Mas o Senhor nos deu uma esperança, sabe do que é a igreja? Ele diz assim, nós, a igreja, está neste mundo, aleluia. Mas nós temos algo de especial. Nós não pertencemos a este mundo, aleluia. E quando nós estamos aqui, é para nós florescermos, aleluia. Florescermos em meio às dificuldades, viu, Maurício? Florescermos em meio às lutas. Florescermos em meio às dificuldades cotidianas da vida. Aleluia. Florescermos quando parece que a semente está precisando de água. Mas o Senhor disse que a água é Ele que veio do céu. Aleluia. Ele nos rega. Ele nos dá força para caminharmos. Aleluia. Ele nos dá esperança. Aleluia. Ele nos carrega a cada dia. Ele vem, sabe, toda manhã. Quando nós acordamos, abrimos os nossos olhos, vemos a grandeza do Deus Pai, aleluia. Você pode glorificar Deus por isso, igreja? Nós vemos a grandeza de Deus, aleluia. Uma vez, a irmã Neuza disse aqui, acho que foi na quarta-feira, ela diz assim que o mundo, ele tenta fazer a gente desistir. Ele tenta. Mas ele não sabe que ele já está perdido, aleluia. Porque o nosso Deus é aquele que ele diz que bem-aventurado aqueles que são humildes, que esses serão exaltados, aleluia. Bem-aventurado aqueles que se humilham todos os dias. Para quem, igreja? Se humilha para Deus Pai, aleluia. E esses serão exaltados, aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso. Só de nós estarmos aqui já é uma grande vitória. Não é verdade, igreja? Fale para mim o que você passou nesse dia. Não é assim? O que nós passamos nesse dia. Nosso dia, ele é 24 horas. E nessas 24 horas, nós passamos tantas coisas. Mas o Senhor disse, eu te sustento, aleluia. Eu sou contigo, não temas. Ande, caminha, levante, aleluia. Tem de bom ânimo, aleluia. Porque Ele está conosco, amém, igreja? Glória a Deus. Estou feliz hoje. Hoje eu estou feliz. Eu estou muito feliz hoje. Porque ela atendeu o meu convite. Glória a Deus. Quero ali apresentar para a igreja a minha cunhada Fátima. Fica em pé, Fátima. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Falei assim, cunhada, vem cultuar com a gente hoje. E ela veio. Aleluia. Como que a igreja recebe a nossa irmã Fátima? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus, aleluia. Fique à vontade, porque esta casa é de Deus e sendo de Deus é tua também, amém? Glória a Deus. Vamos continuar o culto com alegria, com muita alegria, aleluia. Porque eu sinto a presença de Deus, eu sinto a presença do Espírito Santo neste lugar, amém? Quero chamar aqui o presbítero Wellington para falar algo da parte de Deus. Vamos ficar na sintonia, igreja. Porque Deus já está ligando desde o começo. Então vamos ficar na sintonia para ouvir mais do nosso Pai. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Salve, irmão, que pode ser, amém? Maravilhoso estar aqui na casa do Senhor, né? Glória a Deus. Agradecer a Deus por mais um dia de vida. Glória a Deus. 1 Reis 19. Só um versículo. 16. 1 Reis 19, versículo 16. Aqui fala sobre Elias no Monte Horebe. Glória a Deus, é o tema. E fala assim: também Jeú, filho de Nensi. Não, o Senhor fala assim, ó. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Hazael, rei sobre a Síria. Também Jeú, filho de Ninsi,
ungirá rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meola, ungirá profeta em teu lugar. Eita Deus. Aleluia, Jesus. Esse aqui chamou muita atenção quando Deus falava conosco. Lembra de Elias, né? Desafiou os profetas de Baal, né? Aquele homem que, fiel a Deus, orava e o fogo descia do céu. E aqui chega o momento de Elias, que ele entra na onde? Na caverna, porque ele foi ameaçado. E muitas das vezes nós somos ameaçados para parar a obra do Senhor, para desistir, porque vem os afrontos e você fica o quê? Escondido na caverna. Mas Deus não escolheu eu e você para ficar escondido em caverna, né, pastor? Deus chamou nós para estar aqui na frente, falando a sua palavra, pastoreando as ovelhas e não desistindo, e não ficar acanhado, não ficar desanimado de nada, porque Deus escolheu você para ficar à frente e também colocou nossas esposas para ficar lado a lado, para que nós possamos caminhar junto e falar da sua palavra. É assim que Deus faz. Mas chega um momento que quando você não quer fazer a vontade de Deus, você sabe o que Deus faz? Deus manda ungir outra pessoa. Deus levanta outra pessoa no seu lugar. Então, irmãos, não faça isso, né, varão? Não fique escondido na caverna, meu irmão. Deus chamou para fazer a obra dele, então faça. Faça com todo o amor, com todo o seu carinho. Porque se Deus te chamou, faça. Não fique escondido na caverna, né? Porque aqui, fala quando Elias se escondeu, ele se sentiu afligido, tudo. E pensou também que era só ele que estava fazendo a obra de Deus. Que só ele que estava ali. Pediu até a morte para o Senhor. Mas o Senhor falou assim, rapaz, enquanto você está pensando em pedir a morte, eu separei, aqui ó, fala que o Senhor separou 7.000 homens que não se dobrava a Baal, que só adorava somente o Senhor Jesus. Então tem muita gente querendo se dobrar para Baal aí fora. Não é assim, dessa maneira? E não é dessa forma que o Senhor nos escolheu. Deus não chamou a gente para ser covarde. Deus chamou para você fazer a obra dele, para você pregar a palavra dele, para você fazer a vontade dele. E não ficar escondido. É assim que Deus faz. Então Deus chama a gente para ficar aqui na frente da obra, fazer a sua vontade, cuidar das ovelhas, não deixar as ovelhas se perder para fora aí. É dessa forma que Deus faz. Mas se você não quiser fazer a vontade de Deus, meu irmão, pode ter certeza que Deus vai colocar o outro em seu lugar. Aí a sua vez passou. E é assim que Deus faz. Eu não queria entrar nesse texto, mas Deus sempre falava para mim, fala dessa palavra. Porque Deus escolheu eu e você para fazer a vontade dele, para fazer, pregar aí fora. Porque tem muita gente aí fora precisando de uma palavra, de um abraço. E a gente não está fazendo nada, só estamos aqui sentados, pregando para nós mesmos. E Deus não quer dessa maneira. Deus quer que nós saímos lá fora, batendo palma, evangelizando, falando da sua palavra. Porque muitas das pessoas estão aí fora doentes, estão escondidas nas suas cavernas. E Deus não quer assim. E nós também estamos fazendo a mesma coisa que Elias fez. Mas quando ele ouviu a voz do Senhor, volta para o mesmo lugar. Você está fazendo aí dentro, Elias? É dessa forma que Deus faz. Então Deus está chamando eu e você. Sai para fora da caverna. Não fica dentro da caverna, meu irmão. Prega a palavra dele. Sai fora pregando a palavra dele. Não importa o que as pessoas vão falar, vão dizer. Não fica com medo. Não fica aí. Meu Deus. É dessa forma que Deus faz. Aí Deus faz o quê? Deus unge outra pessoa no seu lugar. E não adianta você depois falar, mas
Já foi, passou. Passou a sua vez, meu irmão. Então, que você fique com essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade. Palmas ao Senhor. Amém? Deus, é desse jeito, aleluia. É desse jeito. O Senhor não nos chamou para nós ficarmos. Ele diz que Ele não nos deu espírito de covardia. Ele nos deu espírito de ousadia, aleluia. Espírito forte, aleluia. Ele diz que quando Ele nos chama, Ele nos chamou para ser um grande exército, mas um exército que não teme, um exército de linha, um exército que fica em pé. Pode vir o que for, mas nós estaremos em pé, aleluia. O que Ele diz lá em Efésios 6:10? Ele diz: tomai sobre vós toda a minha armadura, para que quando chegar naquele dia, o que aconteça conosco, igreja? A gente está em pé, a gente está firme. Pode vir vento, pode vir o que for, mas nós vamos estar fazendo o que, igreja? A vontade de Deus, aleluia. Aquilo que Ele nos chamou. Que o Senhor possa, essa palavra foi tremenda, eu amo essa palavra, aleluia. E Deus é tremendo, Ele está falando conosco. Abre os seus ouvidos, aleluia, e ouça a palavra do Senhor. A irmã Vanessa vai estar louvando ao Senhor, e nós vamos dar à casa do Pai nossas ofertas, nossos dízimos, e logo em seguida adoraremos a Ele em oração pelos ofertantes e pelos dizimistas. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos adorar a Jesus com toda a nossa alegria. Aqui não está, você não é impedido de dançar, bater, salmodiar, não. Você é livre para adorar a Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Salve, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos adorar, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Escute. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Ele está enviando o consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Sabe por quê, igreja? Aleluia! Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer.
sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Ele está enviando o consolo pra nossa alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Aleluia! A glória vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Em você morrer, você precisa crer que vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. E você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia! Não desespera não, porque vai passar em nome de Jesus. E as palmas é pra Ele, porque Ele é digno. Aleluia! Glória a Deus. Vai passar, igreja? Glória em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor disse que nós podemos chorar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Talvez choremos, a gente vai chorar. Mas quando a gente chora aos pés do Senhor, aleluia, a alegria do Senhor é a nossa força, aleluia. A graça do Senhor é a nossa força, amém, igreja? Nós vamos estar orando, o pastor Daniel vai orar pelos dízimos e as ofertas da casa do Pai, amém, igreja? Vamos adorar ao Senhor, agradecer a todos os ofertantes e aos dizimistas, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Oramos, Senhor nosso Deus e Pai. Pedimos ao Senhor que estenda a tua mão em favor de todos os contribuintes e dizimistas, ofertantes, que cada vez mais eles prosperam e sejam abençoados. Te pedimos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja, glória a Deus. Nós vamos estar adorando ao Senhor e logo em seguida nós vamos falar um pouquinho mais da palavra de Deus, que o Senhor é bom e a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Quem quer ouvir o Senhor falar mais um pouquinho, aleluia. Vamos ouvir ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar a Ele, glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. O Senhor já está falando conosco, igreja, aleluia. Mas a hoje é dia. Deus, minha alma grita, pedindo socorro. Diga para Ele: se estás me ouvindo, vem falar comigo. Pode ser baixinho, que eu ouço. Quebre esse silêncio, fala comigo como antes. Aí você declara: só vou sair daqui quando responder o quê? Com fogo. Aleluia, declare para Ele. Fala, Deus, basta só uma palavra. Diga para Ele. Fala, Deus, que a história é mudada. Um médico falou, o juiz já decretou. Todo mundo tá falando que está tudo acabado. Não importa o que eles dizem, se o Senhor não falou nada. Diga, tem vida. Diga para Ele, diga. Teve vida na morte de Lázaro. Teve vida
vida no velório da viúva de Naim. Diga para ele, declare para ele. Teve vida na morte de Lázaro, teve vida na casa de Jairo, teve vida no velório da viúva de Naim. Você crê nisso, igreja? Aleluia. Não importa o que estão falando, tem vida. Você declare vida. Declare vida na tua casa, vida na tua família, vida no teu emprego, vida na tua escola, vida no teu bairro. Aleluia. Declare ao Senhor. Quebre esse silêncio. Diga para ele. Fala comigo como antes. Diga. Só vou sair daqui quando responder. Com que, igreja? Aleluia. Diga para ele. Aleluia. Diga. Fala, Deus. Basta só uma palavra. Diga para ele. Fala, Deus, que a história é mudada. O médico falou, o juiz já decretou. Todo mundo tá falando que está tudo acabado. Não importa o que eles dizem, se meu Deus não diz eu nada, o que a gente tem? Tem vida. Aleluia, diga. Teve vida na morte de Lázaro, teve vida na casa de Jairo, teve vida no velório da viúva de Naim. Oh glória, diga. Teve vida na morte de Lázaro, teve vida na casa de Jairo, teve vida no velório da viúva de Naim. Diga para ele. Não importa o que estão falando, declare, tem vida. Aleluia, declare. Não importa o que estão falando. Que igreja? Tem vida, tem vida, tem vida, tem vida. Aplauda ao Senhor, igreja. Glória a Deus. Tem vida. Não importa o que está acontecendo. O Senhor já decretou, aleluia. O Senhor, quando o Senhor decreta, o inimigo pode bater em retirada. Porque aquilo que o Senhor escreveu, aonde o Senhor assinou, ele diz lá em Isaías assim, operando eu... Ah não, vocês estão muito fraquinhos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir aquilo que o Senhor já deu na tua vida. Ninguém pode impedir aquilo que o Senhor traçou, o projeto da tua vida. Ninguém pode impedir aquilo que o Senhor consumou lá naquela cruz do madeiro. Ninguém pode impedir, porque naquela cruz, Ele disse para mim e para você, o meu sangue te trouxe vida, aleluia. E te levou até Deus, te remiu, te ligou a Deus, te deu mais uma oportunidade de estar ao lado de Deus, aleluia. Antigamente nós éramos cerceados. Antigamente nós não podíamos entrar no templo. As mulheres, elas eram fora, elas não podiam entrar no templo. Mas Jesus mudou essa situação. Quando Ele lá naquela cruz do madeiro expirou, a palavra de Deus diz que o véu se partiu de alto a baixo, aleluia. E Ele nos deu livre acesso para falar com Ele, aleluia. Ele nos deu livre acesso para glorificar a Ele. Ele fala conosco, como diz esse louvor, aleluia. Ele quer falar contigo, Ele quer falar comigo. E nessa noite, nós vamos ler uma palavra que se encontra lá na carta, no livro de 2 Reis. Aleluia. Pastor Daniel sempre louva esse cântico. Aleluia. 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos falar um pouquinho de Deus, aleluia. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 4. E esse texto, ela sempre, quando a gente lê esse texto, nós vemos esse texto como uma provisão de algo para saciar, para pagar dívidas. Mas esse texto
Nós vamos falar dele hoje, que fica lá em 2 Reis 4. Que fala, Eliseu aumenta o azeite da viúva. 2 Reis, capítulo 4. Glória a Deus, aleluia. Acharam aí? 2 Reis, capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor. Eliseu aumenta o azeite da moça, é isso? Da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo, o que fala? Temia ao Senhor. E veio o credor, ela falando para Eliseu, e veio o credor a levar-me os meus filhos para serem o que, igreja? Servos. Eliseu lhe disse: que eu posso fazer por você? O que eu posso te fazer? Aí, ao mesmo tempo que ele perguntou, guarde muito bem essa palavra, que Eliseu disse àquela mulher: que te hei eu de fazer? O que eu posso fazer por você, mulher? Jesus está falando, Deus está falando comigo e com você essa noite. O que eu posso fazer por você ainda? Aleluia. O que mais você queres que eu te faça? Aleluia. E aí ele continua. Aí ele pede para aquela mulher: declara-me o que, igreja? O que tu tens em casa. E ela mais do que depressa diz assim: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela falou qual a quantidade de azeite que tinha na botija, igreja? Ela apenas falou: senão, eu só tenho senão uma botija de azeite. E aí nós vamos pular lá para o 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse-lhe o homem de Deus a ela: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e da dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quando nós lemos essa palavra, a gente imediatamente, a gente pensa que é o que o texto diz, a provisão que Deus mandou para aquela mulher, porque os filhos dela estavam por causa das dívidas do esposo, que era servo do Deus Altíssimo. Então os credores vinham buscar os filhos para que fossem pagas aquelas dívidas. Mas nós não vamos entrar no mérito das dívidas. Nós vamos falar sobre o sobrenatural de Deus para aquele que confia nele através da fé. Aleluia. Porque nós sabemos que o nosso Deus, ele é dono do ouro e da prata. Ele faz o que ele quer, como ele quer, na hora que ele quer, como bem aprouve a ele, ele faz segundo a minha vontade, igreja, a vontade dele. Então nós vamos ler isso, nós vamos meditar, porque nós sabemos que essa mulher, ela estava passando uma situação, e a situação dela não é diferente da minha e da sua situação. Mas nós estamos falando aqui no nível espiritual. Aquela mulher, ela estava se sentindo agoniada. Aquela mulher estava se sentindo oprimida. Aquela mulher, ela estava vendo e sentindo que para ela não tinha outro caminho. Aquela mulher, ela olhava à frente dela, ela só imaginava os filhos delas, e os filhos sendo levados e virados escravos, cativos para pagar a dívida do marido. Aquela mulher, ela não via nada na frente dela. Mas a palavra de Deus disse que chegou até ela, aleluia, um homem de Deus. Chegou até aquela mulher um homem de Deus. E quando aquele homem de Deus chegou, ele não chegou falando: eu vou resolver o teu problema. Aquele homem de Deus não falou assim: vai lá, mulher, eu vou te emprestar algo, eu vou te dar algo. Ele não chegou falando nada. Ela simplesmente sabia que ele era um homem de Deus, porque ele frequentava a mesma academia dos servos, cujo marido dela também servia a Deus junto com ele. Aleluia. E ela teve um entendimento.
Se esse homem de Deus está passando aqui, aleluia, por isso que eu digo, igreja, quando você, mulher, você é um homem de Deus, aonde você passa, algo tem que acontecer, aleluia. Algo tem que ser mostrado, não que nós mostremos, mas aquilo que nós vivemos vai mostrar quem é, como somos e como estamos. E aquele homem, quando ele chegou ali, Eliseu não foi arrotando que ele era um homem de Deus, Eliseu não foi se vangloriando que ele era um homem de Deus, apenas ele chegou até aquela mulher, aleluia, e aquela mulher em desespero, aquela mulher que não via solução, mas ela lembrou, como eu já disse, que ele era um homem de Deus. E quando ela chegou para falar para ele, ei, homem de Deus, tu conhecias o meu marido, que também era servo de Deus, então você sabendo que ele era servo de Deus e que ele temia a Deus, eu sei que algo de você pode vir para solucionar o meu problema. Porque o meu marido também temia a Deus. O Senhor está falando conosco esta noite que é muito importante nós ainda continuarmos tremendo e tremendo na presença de Deus, aleluia. Porque a obediência, a fé, aquilo que nós não conseguimos ver, como diz lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, que a fé é o firme fundamento daquilo que não vemos, mas daquilo que nós confiamos. A fé é aquilo que nós não podemos professar, mas nós podemos obedecer a palavra de Deus. E a fé, nesta noite, o Senhor está falando comigo e com você, que a sua fé, que a fé da igreja, a nossa fé, pode mudar toda e qualquer situação, aleluia. E aquela mulher entendeu isso. Aquela mulher entendeu que ela não conseguiria fazer nada sozinha, mas ela sabia que havia um Deus, aleluia, um Deus poderoso, que ela ouvia falar. Aqui nessa palavra não cita nome da mulher, não cita nome do marido, mas cita um nome, o Deus Todo-Poderoso, aleluia, que Ele pode resolver qualquer situação. E aquela mulher, que quando ela entendeu que só a fé dela mudaria aquela situação, e nós conhecemos a palavra, que Eliseu falou para ela pedir emprestado vasilhas. O Senhor nesta noite está falando, você quer ser cheio da minha presença, então é começar agora, vai lá e pega a sua vasilha que está vazia, pega essa vasilha em você, que está precisando de algo, e boca ela para cima, porque eu sou o único que pode mudar a sua situação, aleluia. E aquela mulher fez o que o servo de Deus mandou que ela fizesse. Ela não tinha nada, apenas uma vasilha. Talvez você ache que você não tenha nada, mas comece a olhar para dentro de você. Algo você vai ter que vai mexer com Deus lá no céu, aleluia. Há algo ainda em você, em mim, em nós, que pode movimentar o céu essa noite, aleluia. E aquela mulher, e a obediência que ela teve, porque lembra, Eliseu falou, vai lá, pede emprestado. Ela podia falar, eu vou pedir emprestado, eu já não tenho nada, o que eu vou pedir emprestado para os meus vizinhos? Ela não foi no automático, ela foi na fé, porque a hora que o homem de Deus fala, algo tem que acontecer, aleluia. E aquela mulher foi, buscou, ela obedeceu, igreja. Nós só vamos vencer quando nós obedecermos a Deus cegamente. Nós só vamos vencer quando nós taparmos os nossos olhos carnais e vivermos pelos olhos da nossa fé, aleluia. Nós venceremos assim. Aquela mulher obedeceu. Quando ela obedeceu, veja só, automaticamente o milagre dela aconteceu. Só foi porque ela pegou as vasilhas, igreja? Não. Quando ela obedeceu a palavra do homem de Deus e entrou aonde, igreja? Onde ela entrou, igreja? Ela entrou no seu quarto, fechou a porta junto com seus filhos. E ali eu imagino o sobrenatural de Deus, aleluia. A obediência é a chave para a vitória do homem e da mulher de Deus. A obediência, ela abre porta onde nem parede tem, aleluia.
A obediência a Deus e a fé em Deus nos faz ver além daquilo que somos e o que temos, porque o Senhor disse para nós: bem-aventurado aqueles que hoje choram, porque amanhã eles estarão sorrindo, aleluia. E o Senhor, Ele nos fala isso. Glória a Deus, aleluia. A fé e a obediência é muito importante. O milagre acontece quando nós obedecemos. Abram as vossas Bíblias no livro da carta de 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. Veja só, capítulo 16, verso 13. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu achar o 16, 13. Achei. 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. Nós conhecemos essa passagem. Davi, ele foi ungido a rei de Israel. Mas nós sabemos que Davi, antes dele ser sido ungido como rei de Israel, ele fazia o que, igreja? O que Davi fazia antes de ser ungido rei de Israel? Ele cuidava das ovelhas do seu pai. Ele vivia nos pastos, ele vivia cuidando daquilo que era mais precioso para o seu pai. Ele cuidava das ovelhas do seu pai com esmero. Ele defendia as ovelhas do seu pai contra o urso, contra o leão, contra as intempéries. Tanto é que tem um salmo que fala assim: que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Deus está comigo, aleluia. Foi Davi quem disse isso. E depois, quando Samuel chegou lá para Davi, lá em Jessé, na casa de Jessé, chamou todos os seus filhos, e Deus aprovou quem? Aprovou Davi. E Jessé, assim a palavra de Deus diz que Jessé ficou aturdido, porque quem era Davi, a não ser um simples cuidador de ovelha. E quando Samuel deitou o óleo na cabeça de Davi, diz assim a palavra do Senhor, lá no verso, capítulo 16, verso 13, a parte B, diz assim: e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de quem, igreja? Oh, igreja, quando você está debaixo da unção do Deus Todo-Poderoso, você pode andar nos vales, nas campinas, você pode estar nos meios dos desertos, mas o Senhor é aquele que te conduz, aleluia. Mas a palavra diz, continua, se você continuar lendo o texto, vai falar que mesmo depois que Davi foi ungido, ele se tornou orgulhoso, igreja. Ele continuou o mesmo Davi. Um Davi que continuou cuidando das ovelhas do seu pai. Davi, mesmo em meio tudo o que ele passava, ele continuou obedecendo a Deus. Ele continuou fazendo o querer de Deus. Ele não teve atalho nem pela direita e nem pela esquerda. Ele continuou obedecendo a Deus. A chave da sua vitória, a chave da sua conquista, não é chave física, não é chave de porta, não é chave de carro. A sua verdadeira vitória em Cristo é você obedecer a palavra dele e viver por ele e glorificar a ele e estar na presença dele, porque ele diz que quando nós obedecemos a ele, praga nenhuma chegará à tua tenda, aleluia. Nada e ninguém tocará naquele que ele chamou e escolheu, aleluia. E aquela mulher, quando ela teve as suas botijas cheias, veja bem, igreja, não fala quantas botijas ela pegou, mas fala que quando acabou as botijas, automaticamente o azeite parou. O Senhor está falando para mim e para você hoje, que ainda tenho que encher, aleluia. Ele está falando para mim e para você que ainda há como encher, aleluia. Ainda há, se eu e você, nós, a igreja de Cristo Jesus, ainda há o que encher, igreja. É só nós buscarmos, obedecermos a Ele, e nós não vamos transbordar, porque Deus não perde, Ele não deixa nada se perder, mas
Ele nos dará na medida correta, aleluia. Foi o que Ele fez com aquela mulher. E depois de tudo isso, igreja, o Senhor ainda vem falar comigo e com você nesta noite, aleluia. Que Deus se importa com você. Muitas vezes achamos que Deus não nos olha. Muitas vezes achamos que Deus não nos escuta. Mas o Senhor, Ele diz que Ele se importa conosco. Que Ele fica triste quando Ele vê alguém, um dos seus filhos, triste, sem lutar. Abra sua Bíblia no Salmo 40, verso 17. Quem achou, leia. Salmo 40, verso 17. Olha como Deus se importa com você. Olha como Deus se importa. Ele está vendo as suas necessidades. Ele está vendo a sua fraqueza. Ele se importa com você. Salmo 40, verso 17. Aleluia. Aleluia. Ele é o teu auxílio, igreja. Ele é o nosso libertador, igreja. Ele é aquele que Ele olha lá do céu. Ele diz assim que Ele nunca deixará um justo mendigar o pão, aleluia. Ele é aquele que cuida de nós em qualquer situação. Ele não dormita, Ele não dorme. Ele vigia por você o tempo inteiro. Mas tem uma palavra que é necessária. Nós devemos obedecer a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E Deus continua nos usando. Ele vai usar aquilo que você tem. Lembra da viúva? Ele usou o que ela tinha, igreja. Ela não tinha mais nada. Mas Deus usa aquilo que você tem nesta noite. Olha só o que Ele diz lá na carta de 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 27 e 28. Quem achou, leia. Olha o que Ele usa, aquilo que você tem. Deus não desperdiça nada. Você pode achar que você não tem nada, mas Deus, Ele usa aquilo que você tem. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 e 28. Achem aí, igreja, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 e 28. Aleluia. Quem achou? Pode ler. Cadê as coisas que eram loucas? Aleluia. Cadê aqueles que eram loucos, fracos? Mas o Senhor nos chamou mesmo na nossa fraqueza. O Senhor nos chamou mesmo quando nós não tínhamos nada. Mas o Senhor, Ele é aquele que Ele não desperdiça nada de quem Ele chama. O Senhor vai usar a tua fraqueza para mostrar para aquele que Ele é Deus na tua vida. Aleluia. Oh, glória. A obediência a Deus nos traz resultados. Você crê nisso, igreja? Lá da viúva, ela obedeceu o profeta. Ela podia falar, eu não vou obedecer, eu não creio. Mas ela creu no profeta. Então a obediência nossa a Deus nos traz resultado. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, 25. A obediência a Deus vai te trazer resultados. Aleluia. Mesmo que nós não vejamos nada, mas o Senhor vai te trazer resultados através da sua obediência. Tiago 1, 25. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Tiago 1, 25. Se você não adora ao Senhor, aleluia, eu não sei mais o que você quer de Deus, aleluia. Tiago 1, 25. Glória a Deus, aleluia. Aquele que obedece, aquele que atenta verdadeiramente para a palavra de Deus. Ou seja, aquele que obedece atentamente, aquele que não é apenas um simpatizante. O que mais nós temos nessa vida são simpatizantes da igreja, são simpatizantes do evangelho. Mas o Senhor diz que Ele não chama simpatizantes. Ele quer aquele que obedece Ele em espírito e em verdade, aleluia.
Porque ele diz que esses que ele obedece a ele, em espírito e em verdade, ele vai libertar, ele vai suprir tudo e tudo que nós precisamos, aleluia. Sabe por quê? Sabe por que Deus supre, igreja? Porque ele não é um Deus que olha lá do céu e não nos vê. Ele é um Deus que ele é atento àquilo que somos. Ele diz lá no Salmo, eu não me lembro, ele diz assim: buscai a minha face e vivei. Você quer viver essa noite? Busque a face do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Abra sua Bíblia, lá no livro de Filipenses. Deus supre. Deus supre. Sim ou não, igreja? E Deus supre tudo. Ele não diz que ele supre alguma coisa. Ele supre tudo. É Filipenses 4,19. Glória a Deus, aleluia. Deus é um Deus supridor. Ele não resolve pela metade, aleluia. Ele resolve por completo. Filipenses, pode. Oh glória. O meu Deus, em Cristo Jesus, suprirá alguma necessidade, igreja? Ele diz que ele supre todas as nossas necessidades, aleluia. Como ele supriu daquela mulher. E a palavra de Deus diz lá em 2 Reis, capítulo 4, que depois, e aquele tempo era um tempo de seca, não era assim? E diz que aquilo que ela vendeu, aquele azeite que ela vendeu, pagou todas as suas dívidas. E o que restou, ela viveu com os seus filhos durante toda o que estava passando naquele tempo. O Senhor, ele não resolve apenas uma coisa. O Senhor, quando ele prover, ele vai prover por completo, por inteiro, igreja. Ele não, a palavra de Deus diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, e nem seus ouvidos agravados, para que não possa salvar, aleluia. Nesta noite, igreja, que nós saiamos daqui como aquela mulher, não vendo nada, nenhuma solução, mas que nós saiamos daqui com o nosso coração, a nossa razão. Desce a palavra, desce ao seu coração, e depois ela vem para a sua razão. Que a palavra venha na sua razão, te fortalecendo, encaminhando, nos encaminhando, para que nós tentemos dentro de nós, a de hoje em diante, obedecermos a salvífica palavra do Senhor. Que nós possamos verdadeiramente estar como aquela mulher, sem perspectiva. Mas a hora que chegou o homem de Deus, ela obedeceu, porque nele falava o Deus Todo-Poderoso, aleluia. A situação dela mudou, a família mudou, o lar mudou, e aquela que pedia emprestado, como diz o louvor, ela ajudava quem precisava, aleluia. Que nessa noite a gente tenha certeza que nós queremos. Eu vou fazer uma pergunta para a igreja: quem quer ser conhecido por Deus? Não, essa mão está muito baixinha. Quem quer ser conhecido por Deus? Então chama a atenção de Deus, aleluia. Chama a atenção do Senhor, porque aquela mulher, com a fé que ela tinha, a fé que ela teve no homem de Deus, a fé que mudou toda a situação, é o mesmo Deus que está aqui essa noite, aleluia. É o mesmo Deus que nós servimos. É o mesmo Deus do passado, é o mesmo do presente, e é o mesmo Deus do futuro, aleluia. É o mesmo Deus que pode mudar tudo e qualquer situação. Eu não estou falando que Deus vai te dar a chave de carro, que Deus vai te dar a chave de casa, porque se Ele quiser, Ele faz. Porque nosso Deus é dono de tudo e de todos. Mas nessa noite nós não devemos nos importar com as bênçãos. Nós devemos obedecer o abençoador, para que nós possamos ser reconhecidos por Ele, aleluia. Nós devemos ser reconhecidos por Deus. Que onde passar você, onde você estiver, onde nós estivermos, que quando nós passarmos,
o Senhor e alguém vai falar assim: eu vou lá porque lá está passando um homem e uma mulher de Deus, aleluia. E eu sei que se eu for lá, eu vou ter uma palavra, ela vai ter uma palavra, aleluia. Que nessa noite, você possa crer no Senhor verdadeiramente. Sabe por quê, igreja? Porque a palavra do Senhor diz, não me recordo onde está escrito, mas a palavra do Senhor diz assim, que os meus olhos estão lá de cima, procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que me adoram, em espírito e em verdade, aleluia. Não importa como você esteja, mas se você nesta hora clamar ao Senhor, aleluia, como aquela mulher clamou pelo homem de Deus, o Senhor vai encher a tua provisão, o Senhor vai encher o teu celeiro. Não porque somos bons, igreja, mas porque estamos aqui no caminho para sermos melhores, porque somos necessitados desse Deus, porque somos carentes de viver para Ele. Sabe por quê? Porque Ele já deu aquilo tudo que nós precisávamos. E nessa noite eu faço a pergunta: o que mais você quer de Deus que Ele já não tenha te dado? Os discípulos um dia foram questionar Deus. Aí o Senhor falou: o que queres mais? O que buscais? O que tu queres mais? O Senhor nessa noite está falando comigo e com você. O que vocês querem mais de Deus? Que Ele já não tenha dado a excelência, a plenitude da vida, a salvação da nossa alma, a nossa verdade aqui. Nós temos que buscar a Deus para que nós possamos estar em pé no dia mau, aleluia. Que nós possamos estar em pé em meio aos vendavais que vêm na nossa vida, para que nós possamos glorificar o Senhor, mesmo nas lutas de cada dia. Que o Senhor abençoe a cada um nessa noite. Que o Senhor tenha falado ao teu coração essa noite, porque Ele falou comigo. Ele falou: o que queres que eu te faça? Que nessa noite, está lá no YouTube, eu já deixei aberto. Nós vamos dizer ao Senhor como Ele é bom, o quanto Ele é poderoso. Amém, igreja? Quem precisa de algo de Deus? Eu preciso. E se você crer como aquela mulher creu, tenha certeza que quando você chegar na tua casa, a provisão já estará lá, aleluia. Porque a presença de Deus mudará tudo, porque nós servimos um Deus que é poderoso, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então adore a Ele, aleluia, glória a Deus. Adore ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, adore a Ele. Adore a Ele. Obrigada, meu Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Diga para o Senhor: Cristo é um nome poderoso. Diga para Ele: que alimenta alma e coração. Como sinto paz em tua presença, Jesus Cristo. Diga para Ele, aleluia, diga. Este nome faz cair barreiras. Você crê? No caminho escuro, Ele é nele há esperança e liberdade. Jesus Cristo. Você pode cantar para Ele. Seu nome salva, cura e transforma. Seu nome é vida. Diga para Ele: quebra os ferrolhos, dissipa as trevas e traz a paz. Você crê nisso? Então declare para Ele: Cristo é um nome poderoso. Declare para Ele: sobre a ansiedade e o tremor, tira a depressão que faz cativos. Jesus Cristo. Diga para Ele, aleluia, aleluia. Seu nome salva,
cura e transforma. Seu nome é vida. Você crê, igreja? Olha a vida chegando, aleluia. Quebra os ferrolhos, dissipa as trevas e traz a paz. Peça paz para Ele, aleluia, aleluia. Seu nome salva, diga, cura e transforma. Seu nome é vida. Quebra os ferrolhos, dissipa as trevas, o quê? E traz a paz. Aleluia, aleluia, aleluia. Exalte-o nas montanhas, no céu, na terra e mar. Ele derrota os inimigos e te faz triunfar. Restaura a família, traz bênção e comunhão. Cristo, diga para Ele, você precisa, diga. Exalte-o nas montanhas, diga para Ele, na terra, céu e mar. Ele derrota o inimigo e te faz triunfar. Restaura a família. Peça, igreja, traz bênção e comunhão. Cristo, diga para Ele, diga. Seu nome salva, diga para Ele, cura e transforma. Seu nome é vida. Quebra os ferrolhos, dissipa as trevas e traz a paz. Diga para Ele. Seu nome salva, Ele salva, cura e transforma. Seu nome é vida. Declare lá na sua casa, declare. Quebra os ferrolhos, dissipa as trevas e o quê? E traz a paz. Aleluia. Você crê nisso, igreja? O Senhor é aquele que muda. O Senhor muda a trajetória. O Senhor quebra os cativos dos cativeiros de Satanás. Aleluia. O Senhor nessa hora Ele entra com provisão. Ele entra com cura e com libertação. Aleluia. Ele é o Deus que salva. Aleluia. Então você declare: me salva, diga, cura e transforma. Seu nome é vida. Diga: quebra os ferrolhos, dissipa as trevas e o quê? E traz a paz. Diga: Cristo é um nome poderoso. Você crê nesse nome poderoso, igreja? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, que o Senhor possa abençoar a cada um nesta noite. Que o Senhor possa libertar os cativos. Que o Senhor pode quebrar tudo e pode quebrar tudo aquilo que muitas vezes nos impede de ver, e que o Senhor possa tirar a pedra. Que o Senhor possa abençoar a todos nessa noite, com graça, com amor, com fé, aleluia. Você crê nesta noite que o Senhor vai mudar aquilo que é necessário? Quem crê, diga amém, igreja, aleluia. Eu creio nisso também, igreja. Glória a Deus, amém, igreja. Que o Senhor possa abençoar a todos. Que o Senhor derrame ricas bênçãos. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, viu, Fátima? Venha sempre. Sempre que puder, venha, em nome de Jesus. Estamos aqui. Precisamos também, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a toda a família de Deus. Que as graças do nosso Senhor possam alcançar a todos, em nome de Jesus. E as palmas exaltam a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar em pé. Quero chamar aqui o diácono Cirilo, para ele estar intercedendo essa noite, pelos enfermos, pelos doentes. Que quem precisa de oração, eu e minha casa. Que nesta noite nós vamos orar com fé. O diácono Cirilo, ele vai interceder com fé pelos enfermos, por todos que estão aqui no caderninho de oração. Também vamos incluir aqui Maiara também, sua família.
que o Senhor possa quebrar as correntes, que o Senhor possa libertar os cativos dos cativeiros de Satanás, que o Senhor possa mudar a vida, que o Senhor derrame graça sobre cada um que está aqui no caderninho, que é o Cláudio, a Dayana, o Jonatas, a Cíntia, os filhos, Thaisa, Carlos, também Maurício, e sobre a Maiara e família, amém? Vamos orar por todos em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Eu saúdo a amada igreja com a santa paz do Senhor. Mais uma vez, né, estamos realizando mais um trabalho na presença do Senhor. E se nós estamos aqui é porque Ele nos concedeu chegar até aqui, né? Ele está nos dando esse fogo de vida para que nós possamos viver, né, irmãos? Porque se não fosse por Ele, quem seria de nós? Nada. Mas quando Ele nos deu esse fogo de vida, nos concedeu a estarmos aqui reunidos para glorificar o santo nome dEle, nós só temos que agradecer por toda a sua obra em nossas vidas. Amém? Eu quero ler aqui poucos versículos, nós vamos orar porque o tempo já está se passando, né? Segundo Crônicas, não, exatamente, Segundo Crônicas, capítulo 7. Poucos versículos nós já vamos orar. Não quero tomar muito tempo não, tá? Isso aqui acho que o Abacuque, né? E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Glória a Deus. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com os rostos em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom. Amém? Então, se nós estamos aqui, é porque, como eu já disse agora, porque Deus nos concedeu chegar até aqui, irmãos. Porque quantos e quantos não estão aí muitas vezes no lamaçal do pecado, está na porta de um boteco bebendo bebidas alcoólicas, muitos estão aí na perdição, mas nós estamos livres, porque Cristo Jesus nos livrou daquela terrível situação que nós vivíamos. Não quero dizer que eu sou santo, nós não podemos julgar santos, mas pelo menos sabemos que somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Quando Ele derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário para me dar vida e dar vida a você, nós já somos remidos e lavados pelo próprio sangue dele. Sangue carmesi, fomos comprados por um alto preço, né, irmão? Muitos às vezes nem raciocinam isso aí, né? Mas nós estamos aqui porque foi um preço alto que Cristo Jesus derramou lá na cruz do Calvário para nós termos hoje a graça de viver na misericórdia dele. Né? Vamos orar a Deus, vamos agradecer a Ele mais uma vez por esse trabalho que Ele está nos concedendo, né? Porque eu sempre digo, se não fosse pela misericórdia do Senhor, nós não tínhamos nada na vida, né, irmãos? Deus eterno, Criador de todas as coisas, Papai de nosso Senhor Jesus Cristo, e o nosso Papai por adoção. Nesta hora estamos aqui mais uma vez, reunidos na Tua casa, para engrandecer somente o Teu nome, ó Pai. Já ouvimos aqui a poderosa palavra, muitos milagres que Jesus operou nas nossas vidas e na vida dos seus antepassados. Então nós só temos a agradecer, porque até aqui Ele tem nos concedido esse fogo de vida, para que nós possamos estar aqui cantando e glorificando o nome do Senhor. Eu te peço agora, abençoa cada vida que ela entrou por essas portas. Abençoa também aqueles que não chegaram aqui, mas que vivem sempre firmes nos seus caminhos. Abençoa as crianças, abençoa os anciões, abençoa os pastores, as pastoras, os diáconos, os presbíteros, os evangelistas, todo o teu povo que trabalha na tua obra. Eu te peço, Pai, vai derramando bênçãos sobre o teu povo, porque nós sabemos que a tua vinda está prestes a levar a tua igreja, para buscar a tua igreja, e nós queremos subir cantando e glorificando o hino da vitória, em nome do Senhor Jesus.
Isso eu te peço que confio em ti, papai. Fica conosco nessa noite, que nós possamos voltar aos nossos lares, sabendo que o Senhor Jesus falou conosco e continua falando em nossos corações. Possamos voltar aos nossos lares convictos de que o Senhor Jesus está conosco em todos os momentos da nossa vida, Pai. Eu creio dessa forma, eu creio que cada um que está aqui nesta noite é porque confia no Senhor, entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Por isso eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. É uma rica oportunidade que a pastora deu para mim, em nome de Jesus. Amém, igreja? Se Jesus não voltar, estaremos aqui no domingo para a honra e a glória do Senhor Jesus. Estenda tuas mãos. Que Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo não estejam contigo somente hoje, igreja, mas esteja contigo todos os dias. E toda a igreja diga: operando Deus. Amém. Vamos em paz para nossos lares. Amém.